Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas e é por isso que eu estou aqui, para trazer este maná, esse pão fresquinho do céu, que nos fortalece, que nos vivifica. Amém? E hoje, começando mais um livro da Bíblia, vamos meditar no livro de Esther. Um livro onde tem uma história assim muito envolvente, onde um capítulo ali sequencia os fatos do outro. É muito gostoso, é uma leitura muito prazerosa e rica em aprendizado também. Nós aprendemos muito com cada personagem aqui dessa história, com cada um, desses homens e dessas mulheres de Deus que viveram, porque nós vamos ver neste capítulo 1 que tanto Vasti como Esther foram mulheres separadas para marcar um tempo, marcar uma geração. E cada pessoa que foi citada na Bíblia tem sua importância. Tem ali o seu motivo, a sua razão de ser, né? Não foi colocado ali, não ficou registrado aleatoriamente, tem um porquê. Então fica comigo até o término desse devocional, que eu tenho a plena certeza que o Senhor falará ao teu coração, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nos renova. Amém? Olha só o que aconteceu neste capítulo 1 do livro de Esther. O banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Olha, era muito poderoso, né? Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete. E todos os seus príncipes e os seus servos, no qual se representou a escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então nós vemos aqui logo nesse início que houve um banquete. O rei Assuero, só para a gente poder entender um pouquinho, essa história, esse contexto, Assuero é o equivalente hebraico a Casyasha, não vou saber pronunciar. O nome persa antigo do monarca que reinou de 486 a 465 antes de Cristo. Nas histórias gregas é chamado de Xerxes I. Suzã, porque aqui vai falar de Suzã. Suzã ou Susa era desde os tempos remotos um importante centro cultural, religioso e político. Então, também fala aqui, que ele era, a escol representou o persa e média. O que isso daqui quer dizer, Que Ciro, cuja mãe era Meda e o pai era persa, uniu os impérios medo-persa, os outros costumes medos foram adotados pela corte persa e os medos ocupavam cargos de proeminência no império. No tempo de Assuero, a Pérsia era dominante, de modo que seu nome aparecia primeiro. Por isso que, então tudo tinha politicamente ali, falando, tinha uma explicação. Ele era muito poderoso, E a gente vê que ele estava aqui sobre 27 províncias. Ele não era qualquer rei, Ele era um rei importante. E ali, então, no versículo 4, mostrou as riquezas, da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias. Imagine, Quanto tempo que esse homem estava ali se exibindo,
expondo a sua grandeza, a sua riqueza e tal. Passados estes dias, deu o rei um banquete. Deu um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Imagine, né? Que esbanjação ali, não foi isso? Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura e argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, pense, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti, né? Vasti, deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, ela estava ali no seu banquete particular, né? Com as mulheres. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, né? Mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigitá, Abagita, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. É até interessante que eu li aqui a respeito dos eunucos, né? Que os eunucos, eles eram homens castrados, que guardavam o harém, uma vez que a legitimidade dos filhos do rei era extremamente importante. Nenhum homem, exceto os eunucos, podia ter contato com o harém real. Então, né, o rei, a gente vê aqui, ele já estava um pouquinho, né, embriagado, já estava, né, aqui fala que ele estava alegre do vinho, acho que não estava de total bêbado, né, mas estava alegre, não estava no seu natural, ponto. E ele pede ali para os seus eunucos, né, aqueles que cuidavam do seu harém, para trazer à presença do rei a rainha Vasti, de coroa, né, aqui o texto é bem enfático, ele queria que ela aparecesse de coroa, né, e queria expor a beleza dela, porque o texto fala o quê? Que ela era de extremo formosa, então ela devia ser muito bonita, né? E aí, porém, versículo 12, porém, gente, quando tem esses porém, né? Eu fiquei pensando nesse porém. Na vida da gente, sempre quando tem um porém, olha, eu fui fazer não sei o quê, porém, olha, eu pretendo fazer não sei o quê, porém, um porém é um perigo, né? E aqui, olha só, porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Memucã, Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes
os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei, se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer, ele foi falar com eles, né? O que se devia fazer segundo a lei. A rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então, aqui ó, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos, né? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu, olha, pulei a palavra, não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Você já imaginou que consequência que teve, né? Mas sabe, amados, tudo é permissão de Deus. Às vezes acontece algo na sua vida e você pensa assim: nossa, parece que tá tudo fugindo do controle. Parece que tá tudo bagunçado, e não está. A rainha Vasti, ela não se apresentou na presença do rei não por um simples capricho, né? Isso daqui já era permissão de Deus para que ela saísse ali, né, daquele cargo, e então fosse levantado Esther, que a gente vai ver, né? É o livro de Esther. Nós vamos ver a história de Esther, como que ela chegou ali a se tornar uma rainha. Então, tudo é permissão de Deus. A rainha, nós vamos ver um pouquinho aqui sobre essa rainha. Olha só, né? Orgulho e esplendor do império, orgulho e esplendor do império Medo-Persa foram ostentados durante 180 dias. E de todos os oficiais e aliados do rei Assuero, com o intuito de obter apoio para a campanha iminente contra os gregos. Ponto alto de sua comemoração suntuosa. O rei ofereceu um banquete de 7 dias para os cidadãos de Suzã, local onde ficava o seu palácio real. Os monarcas persas faziam questão de ser tratados com deferência. Nem mesmo a rainha podia entrar na sala do trono sem ser convocada. Olha, ser chamado pelo rei era uma ordem rígida e não um convite. No último dia do banquete, a rainha Vasti recebeu essa convocação, mas se recusou a atendê-la. Estava ofendendo seu próprio banquete. Ela estava oferecendo, seu próprio banquete. A rainha Vasti recebeu essa convocação, mas se recusou a atendê-la. Estava oferecendo seu próprio banquete para as mulheres do palácio, quando foi chamada para se apresentar diante dos homens. Sua atitude pode ter sido justificada pelo costume antigo do Oriente Próximo, segundo o qual as mulheres, inclusive a rainha, não participavam dessas festividades. De acordo com alguns historiadores, Vasti não desejava ser submetida aos olhares curiosos
de uma multidão de homens embriagados. Outros sugerem que, na época, ela estava grávida. A decisão de Vasti, ao desobedecer à ordem de Assuero, provavelmente supondo que ele a perdoaria, foi um erro grave, pois o soberano havia anunciado sua chegada diante de seus convidados, o que tornou a recusa dela uma afronta pública e levou o soberano da Pérsia a ser humilhado na presença de seus súditos. O rei e seus conselheiros perceberam imediatamente as possíveis repercussões desastrosas desse episódio em todos os lares do reino, pois outras esposas poderiam seguir o precedente da rainha. O rei agiu de acordo com o conselho de seus oficiais. Assim, um decreto foi publicado e Vasti foi substituída pela rainha Ester. As duas rainhas, uma gentia e a outra judia, tiveram atitudes opostas. Enquanto Ester se mostrou corajosa, mais humilde, ao desobedecer ao rei e se apresentar diante dele sem ter sido convocada, Vasti desconsiderou atrevidamente a ordem real. Não há registro de nenhum pedido de desculpas ou explicações. Ester agiu em favor dos judeus, seu povo, cuja vida estava em suas mãos, atendendo ao seu pai de criação. Ao que parece, Vasti agiu por interesse próprio, não tendo sido aconselhada nem atendendo aos pedidos de ninguém. No entanto, ambas foram usadas, de modo soberano para cumprir os propósitos de Deus. Vasti é lembrada como a rainha deposta por haver desafiado atrevidamente seu marido, e a lei real e irrevogável dos medos e persas. Então, assim, ela foi deposta, mas tudo está dentro do plano e do projeto de Deus. Nada acontece por acaso. Não existe simplesmente coincidências. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo está dentro do plano de Deus. Se Deus ele não permitiu que algo acontecesse na sua vida, ele tem a visão de cima. Os pensamentos dele são mais altos. Ele sabe o que está por vir. Deus sabia o que estava por vir diante do seu povo. Então, ali, o Senhor ele pode ter aproveitado essa oportunidade, A gente não sabe ao certo o contexto, muito se tem especulações. Ela estava grávida, ela agiu por interesses próprios. Gente, independente de qualquer que seja o real motivo, eu prefiro acreditar que Deus permanece no controle. Então, às vezes, a gente fica perdendo tempo, mas eu quero entender o porquê. Não, eu preciso saber o porquê. Não, se eu não souber, eu não vou ficar em paz. Não, sabe, tem coisas que é bom você nem saber. Tem coisas que é bom a gente nem saber na íntegra, porque isso pode nos desconsolidar. Pode, talvez, acabar ali destruindo algo que na nossa cabeça já estava tão certo. Então, tem coisas que se Deus não permitiu que você saiba na essência, não fica cavucando, irmã. Não fica cavucando, irmão, sabe? Eu falo assim, eu até lembrei de uma situação que eu convivi com uma pessoa e ali aquela pessoa era próxima numa época antiga, minha, do meu esposo. E ali a gente via essa pessoa meio que sufocando o marido. Onde você vai? A gente estava numa reunião de família, onde você vai? Não sei o quê. O fulano saiu. Não sei o quê. E aí essa pessoa teve filhos, E ali aí a criança, olha fulano, o que a criança tá fazendo? Olha fulano, não dava sossego, sabe? E aquilo até incomodava a gente de ver aquela coisa. O tempo foi passando e vieram-se brigas e a gente sempre orientando um casal próximo e tal. E por fim esse casal veio a se separar e essa pessoa estava grávida do segundo filho. Hoje ele está vivendo a vida dele com uma nova mulher. Ela está criando os filhos sozinhas. Mas a gente via naquele relacionamento que era uma opressão de um lado ali o tempo todo ali. Mas e isso? Onde você vai? O que você está fazendo? Sabe? Tem coisas. Igual no meu, a gente não pode ficar falando dos outros, A gente tem que falar de si. No meu caso, eu já fui uma pessoa assim,
porque eu já tive momentos de querer ser controladora, já tive momentos de querer ter ciúmes, né? Quando eu comecei a namorar o Rodolfo, hoje ele tá mais gordinho, né? Mas quando eu conheci o meu marido, ele era magro, sempre muito vaidoso, gostava de se arrumar. E eu me sentia mal às vezes, eu me sentia menos. Às vezes eu olhava para ele e pensava, nossa, eu não mereço esse homem é lindo. E eu, né, pessoa apaixonada, né, gente? E ali eu falava, nossa, esse homem é demais para mim. Então, eu sempre me sentia assim menos. E ele tinha uma mania de chamar minha atenção. A minha família, o meu pai, assim, sempre foi muito machista, muito grosso. De fazer, assim, coisas, né, de arroto, essas coisas no meio de mesa, fazer esse tipo de brincadeira com meus irmãos. E o meu esposo nunca gostou desse tipo de brincadeira, sempre muito fino, não... Nossa, olhava feio, não gostava. Ele nunca gostou de certos tipos de brincadeira. E ali, conforme foi passando o tempo, eu queria saber quem que ele estava falando. Eu fui ficando meia, né, assim, conforme o tempo foi passando. E aí eu fui vendo algumas situações, amigos nossos, e eu fui pensando, meu Deus, eu não posso ser assim, né? Eu tenho que me valorizar, eu preciso me amar. Ele casou comigo, ele é meu marido. E assim, ele conversa com o meio que ele trabalha, o meio assim empresarial. Tem muitas mulheres que se vestem muito bem, que, né, são bonitas, elegantes. E ali, quando eu olhava as conversas, eu ficava enciumada, né? Eu falava, nossa. Então eu parei de ficar cavucando, de ficar caçando, porque, sabe, a gente não pode confiar demais, mas também não pode viver. A gente não pode viver numa desconfiança. A gente precisa dar um voto de confiança para o outro, né? E confiar principalmente em Deus. E se amar, se valorizar primeiro. Eu não sei quais foram os motivos de Vasti para não aparecer, né, ali. Mas eu sei que os planos de Deus sobre aquele povo de livramento, de salvação, era evidente. E vai se cumprir. Nós vamos ver ao longo do livro, né, de Esther. E ali, isso leva a gente a várias reflexões, irmãos. Várias reflexões. É um capítulo rico que vai nos dar ali uma visão panorâmica do livro todo. Porque quando a gente vê como tudo começou, a gente entende ali o decorrer da história. Quando você já está lendo esse livro pela segunda, terceira, quarta vez, que nem eu, Deus vai descortinando coisas que você nem tinha visto da primeira vez que você fez a leitura e meditação. Então, nessa leitura de hoje, meditação, o que o Senhor, né, quer falar, o que o Senhor falou comigo e o que eu quero compartilhar com você é a respeito disso, da sua autoestima, de você se amar primeiro, de você, né, não ficar ali, sabe, procurando coisas, porque a gente precisa confiar. Se você é um filho de Deus, se você vive de acordo com a palavra, confia na palavra de Deus, confia que tudo é plano de Deus, é permissão do Senhor. E sabe, se valoriza, se ama. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Ao longo da minha caminhada, do meu casamento, teve um período, se você parar para olhar, até tem uma amiga minha que ela fala assim, ei, livro de Isaías, né? Se você for ver os devocionais que eu gravei do livro de Isaías, eu tô loira e ali eu acabei de ganhar minha filha e eu fiquei ali querendo me cuidar, me valorizando, sabe? Querendo ficar muito bonita, porque eu achava que eu ia perder o meu esposo, porque eu engordei demais, a gente acaba de ter filho, a gente acaba relaxando. E ali uma moça começou a se aproximar da minha casa e meu marido começou a correr, e emagreceu e tava todo vaidoso. E ali eu fui vendo no final das contas que aquilo tudo era um problema comigo. Era eu comigo mesma. Era eu que não estava acreditando nos planos e nos propósitos do Senhor para minha casa e para minha família. Mas verdadeiramente não estava acontecendo nada. Mas o problema estava aqui, ó. Muitas das vezes você vai alimentando esse problema na sua mente, você vai fazendo desse problema um gigante. E aí é um grande problema, né? Então, peça para Deus direção e entenda.
tudo está nos planos e nos propósitos do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado por esta palavra, por esta rica oportunidade de podermos aprender com esse primeiro capítulo do livro de Esther. Oh Deus, que seja uma leitura prazerosa, uma meditação diária prazerosa, que nós possamos aprender muito juntos com esse livro de Esther. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Abençoa, Deus, para que o Rodolfo possa estar comigo, gravando os devocionais, que nós consigamos gravar aqui fora, que o Senhor possa ser conosco. Seja também, Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, nesse casamento, nesse trabalho. Ó Deus, abençoa essa pessoa em tudo quanto ela fizer, que ela possa ser poderosamente abençoada. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom.